Alguns novos leitos, a gente sabe, foram abertos, mas não vai ser possível continuar abrindo porque não é uma questão de espaço físico. É preciso de equipamentos e, acima de tudo, profissionais capacitados para um trabalho que é muito específico. Profissionais que estão enfrentando uma situação muito difícil desde o início da pandemia, mas principalmente nos últimos dias nas UTIs. Para você entender um pouquinho mais dessa situação, nós vamos conversar agora com a médica intensivista e coordenadora do time de resposta rápida do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Thaís Butelli. Thaís, boa tarde, bem-vinda ao Jornal do Almoço. Eu sei que há muitos anos você trabalha nessa linha de frente, em UTIs. Eu queria que você nos contasse a diferença entre trabalhar numa UTI normal e trabalhar numa UTI Covid, Thaís. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. A diferença é enorme, né? Uma UTI não Covid, em que a gente não precisa usar a EPI o tempo inteiro para cuidar do paciente, já faz uma diferença grande para o profissional. O EPI, apesar de nos proteger e ser absolutamente necessário, ele aumenta a nossa sobrecarga. Ele é desconfortável, os procedimentos se tornam mais complicados com a presença do EPI, mas a gente não pode abrir mão deles, né? Mas a grande diferença é o perfil de pacientes que se atende dentro do CTI Covid, principalmente com essa sobrecarga grande dos últimos dias, em que a gente vê pessoas cada vez mais jovens entrando no nosso CTI e sabe que talvez 50% deles não vão sair daqui de dentro. Né? Essa é a maior sobrecarga hoje para qualquer intensivista. Thaís, essa não é a nossa realidade habitual. Você já teve que enfrentar essa situação de ver assim, pessoas sendo escolhidas, essa vai, essa não vai para um atendimento mais urgente? A gente, infelizmente, vem fazendo isso corriqueiramente nos últimos 10 dias, Cristina, o que nos dói muito, inclusive. Pacientes que em ambientes normais, em cenários normais, acessariam o nosso CTI e teriam condições de se recuperar e voltar para suas casas, hoje não conseguem acessar porque tem que dar lugar a pessoas que têm mais chance de recuperação. São escolhas que a gente faz dioturnamente, com muito sofrimento, mas que é necessário. Ontem eu disse, a minha mãe tem 77 anos, é rígida, não tem nenhuma doença, e ontem eu liguei para ela e disse: não sai de casa, porque se ficar doente, não tem UTI para ti. E essa é a realidade que a gente vive há uns 10 dias aqui em Porto Alegre. E acho que é muito importante que as pessoas saibam que isso que era desanimador há um ano, agora é meio desesperador, né? Qualquer colega teu que está trabalhando dentro do CTI Covid que ficar doente hoje vai ter que ser escolhido, porque se ele tiver alguma comorbidade ou for um pouco mais velho, ele não vai acessar o CTI. Nossa, que situação, que situação. E esse estresse, como é que vocês convivem com isso? Porque a gente está vendo aí toda a sua emoção em contar pra gente essa situação. Isso não é de agora, isso já vem há muito tempo, né? A gente sabe que os pacientes que estão aí também estão sem seus familiares, então além desse serviço, esse suporte médico, vocês também têm que dar um suporte emocional, eu imagino, para essas pessoas e até mesmo para as famílias. Quer dizer, é uma situação realmente muito diferente para um médico, né? Os pacientes, eles não podem ser visitados presencialmente, né, Cristina? Então, a gente liga para as famílias todos os dias para dar notícia. Geralmente são notícias muito ruins, os doentes são muito graves. E o que nos choca muito, e isso choca toda a equipe, é o momento pré-intubação, né? Em que o paciente sabe que vai ser intubado, a gente explica que aquele procedimento é necessário. Ele vai ficar inconsciente a partir daquele momento, que a família dele vai saber dele por nós, mas que não vai poder chegar para vê-lo. E a gente faz uma chamada de vídeo com a família antes da intubação e antes de sedar o paciente. E nessa chamada de vídeo, a maioria deles se dá conta de que talvez seja uma despedida, né? Então a gente vê filhos se despedindo de mãe, mães se despedindo de filhos, de irmãos, e tem alguns que a gente sabe que de fato não vão sair. Então essa é a vivência que a gente tem há um ano e meio e que exacerbou a última semana, nos últimos 15 dias, em que a gente vê uma UTI cheia de jovens com pacientes com 50, 60 anos, sem comorbidade, que não conseguem acessar o UTI.
É muito importante esse depoimento, né? Porque a gente fala isso, agora é importante a gente ouvir isso de quem está lá dentro, de quem está vivendo essa realidade, de quem está sentindo isso na pele. Inclusive, a Thaís me dizia que tem dias que nem vai para casa, né? Thaís está dobrando a sua jornada de trabalho aí no hospital para conseguir dar conta e dar apoio também aí aos seus colegas. O que a população precisa entender, e talvez isso seja uma coisa que todos precisem saber, que não adianta a gente ter espaço físico para colocar paciente. O espaço físico, ele é o menor dos problemas. A gente precisa de equipamento para ocupar esse espaço físico e a gente já está com falta de equipamento, a gente já está com falta de parede de oxigênio para acomodar os pacientes. E além disso, obviamente, a gente está com falta de profissional. E não é qualquer profissional que atende esse paciente, eles precisam de terapia intensiva, eles precisam de profissional que tem 4 a 6 anos de residência médica para que eles consigam ter alguma chance de sobreviver. Não adianta eu colocar um paciente numa cama com respirador de baixa performance, porque mesmo respiradores de baixa performance não ventilam esses pacientes, eles não conseguem respirar em aparelhos ruins. Então a gente precisa de aparelhos de alta performance e além de precisar de aparelhos de alta performance, a gente precisa de médico que saibam mexer nesses aparelhos de alta performance. E para tu teres uma ideia, a quantidade de anos de residência depois da faculdade para conseguir mexer no aparelho decentemente é de 4 a 5 anos de residência médica. Então, não é qualquer profissional que tu pegue ali e diga, tu é médico, tem um diploma, então tu vem aqui que eu tenho um leito para te dar e um respirador ruim para tu cuidar desse paciente. Esse paciente não vai sobreviver, né? Então, a gente tem que ter noção de que a gente está trabalhando numa sobrecarga máxima dos especialistas que têm capacidade para lidar com esse tipo de situação, que são pouquíssimos, e que, além disso, não adianta ter estrutura física, leito, a gente precisa de equipamento e de gente capacitada para trabalhar no ambiente. E de uma estrutura emocional, né, que envolve toda essa situação. Thaís, muita força para você, um grande abraço aí, nossa solidariedade a todos os médicos que estão nessa luta, fazendo o possível e o impossível aí para se resolver de uma forma um pouquinho melhor toda essa situação. Muito obrigada por nos atender aqui no Jornal do Almoço, Thaís. Obrigada, Cristina. Boa tarde para você. Boa tarde.